Fala pessoal, professor Pedro por aqui. Questão número 7, segunda fase do vestibular US 2023. Bora resolver. Na lei de Mendel, conhecida como lei da segregação independente, é postulado o que, galera? Novamente aí cobrando que você saiba basicamente o que é a segunda lei de Mendel, ok? Então bora lá. Quando nós falamos da segunda lei de Mendel, de hibridismo, lei da segregação independente, isso significa o quê? Vamos considerar aí dois genes, gene A com seus alelos azão e azinho, gene B com seus alelos bezão e bezinho, ok? Se o gene A e o gene B estão em cromossomos diferentes, por exemplo, o gene A ele está no cromossomo 14 e o gene B ele está no cromossomo 21. Estão em cromossomos diferentes. Estando em cromossomos diferentes, nós dizemos que esses genes eles se segregam de forma independente. Por exemplo, aqui está o cromossomo 14 com o gene A, aqui o cromossomo 21 com o gene B, eles se segregam aí de forma independente. Se os genes A e B estivessem num mesmo cromossomo, essa segregação não seria independente. Eles estariam ligados, como nós chamamos aí de linkage, ok? Então, segundo a lei de Mendel, genes que estão em cromossomos diferentes se segregam de forma independente. Lembrando que o termo gene não foi usado por Mendel. A gente aplica hoje atribuindo aí o que o Mendel estudou, né? Ou melhor, somando o que o Mendel estudou aos conhecimentos já de genética, né? O Mendel foi o pai da genética. Então ele nunca usou esses termos genes e tudo mais, tá? O que ele usava era o termo fatores, beleza? Bora ver onde está isso daí que a gente acabou de revisar. Letra A. Cada característica do indivíduo é determinada por dois fatores, genes, que se separam na formação dos gametas e após a fecundação, o fator de um indivíduo se une ao fator do outro. Galera, quando uma característica, né, é determinado por dois genes ou mais genes, você está tendo aí uma interação gênica, tá? Não é a segunda lei de Mendel, beleza? Não é isso que diz a segunda lei de Mendel. A letra A está falando aí de uma interação gênica. B. As diferenças de uma característica do indivíduo são herdadas independentemente das diferenças em outras características. É isso aí, galera. Ó, as diferenças de uma característica do indivíduo são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Ou seja, esse gene aqui que está num cromossomo, ele vai para um lado ou para o outro da célula, independente desse gene que está em outro cromossomo. Beleza? Letra C. Os fatores que determinam uma característica hereditária segregam-se durante a formação dos gametas. Por isso, os gametas são puros em relação a cada um dos fatores. Galera, primeiro, pureza de gametas se refere mais à primeira lei de Mendel. Mas, independente disso, olha o que pega aqui. Ó. Os fatores que determinam uma característica hereditária segregam-se durante a formação dos gametas. Mas não acontece isso na segunda lei de Mendel, professor? Acontece a segregação independente. Quando ele está dizendo que fatores se segregam, ele não está frisando se essa segregação ela é independente ou se os genes estão ligados. Então a C estaria fora. E letra D, as ervilhas da geração F1 amarelas carregavam o fator azão que se manifestou sendo nomeado de dominante, mas o fator Bzinho não se manifestou na F1, que não se manifestou na F1, foi denominado de recessivo. Primeiro, galera, se você está falando de um gene que determina a cor, né, amarela ou verde, e um gene determina essa característica, se o alelo azão determina a cor amarela, vai ter que ser o alelo azinho que determina a cor verde. Beleza? Não pode ser. Se é um gene que determina a cor, amarelo ou verde, você não pode ter alelos do gene A e do gene B determinando cor. Beleza? Então aí, ó, as ervilhas da geração F1 amarela carregavam um fator azão que manifestou sendo nomeado de dominante, mas o fator Bzinho não seria o fator
Azinho, né? O alelo Azinho. Beleza? Então aí nosso Gabaritex, letra B de boa resposta. Vamos ficando por aqui em mais esse vídeo. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida é só chamar no mais. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. E um forte abraço.